Olá, meus caros, estamos aqui novamente, agora dando continuidade a esse estudo sobre o Natal e alguns detalhes importantes, né? Nós somos acostumados a ouvir alguns textos dos livros proféticos e também a expressão profetas maiores e profetas menores. Só relembrando que todos os profetas foram inspirados por Deus, foram homens escolhidos para falar verdades a respeito do Senhor, né? E anunciar tanto condenação quanto misericórdia para o povo de Israel e o povo de Judá, que na época era separado, e também a respeito do Senhor Jesus, tanto nascimento quanto vida e morte do Senhor Jesus. E essa divisão profetas maiores e menores é apenas por causa do número de capítulos que os profetas maiores têm, né? De Isaías até Daniel, por exemplo, são considerados profetas maiores, porque o número de capítulos é maior do que dos profetas chamados de menores, que realmente são livros pequeninos, exceto o livro de Zacarias, né? Mas foi uma divisão feita, né, e é apelidado assim. Na verdade, são conhecidos pelos judeus como os profetas, simplesmente. Né? E eu acredito que deveria ser assim para nós. Mas costuma-se chamar profetas maiores e menores, né, o que não diz que não é relação à sua importância, mas relação ao número de capítulos, pura e simplesmente. E eu separei aqui, né, entre esses profetas chamados de maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, para nós vermos profecias específicas a respeito do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. Esses profetas falavam muito, né, sobre o sacrifício de Cristo, o ato da misericórdia de Deus, mas também fala do nascimento, né? Como sempre eu tenho falado, né, o Natal tem que apontar para a Páscoa. Na mente, nos planos de Deus, primeiro surgiu a Páscoa, né? A eficácia do sangue de Cristo era conhecida desde antes da fundação do mundo. Mas para ele derramar seu sangue por nós, tinha que nascer, né? Nós já vimos isso na leitura de Hebreus, né? Há poucos vídeos atrás. Mas vamos lá. Profeta Isaías, um texto que mais nós conhecemos de Isaías é esse, Isaías 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Nós já vimos essa questão do Emanuel, né, que é a essência, quem realmente Jesus é. E no vídeo de ontem, né, a respeito dos livros poéticos, nós vimos muito as profecias do nascimento do próprio Deus que se faria carne para ser rei, né, e rei eterno. Então, Isaías 7,14 é o mais lido em todos os natais, comparando com Mateus 1, 22 e 23, que é o cumprimento literal dessa profecia. Mateus 1, 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Agora sabemos que é Isaías 7, 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um outro texto que nós usamos muito no Natal é o texto de Isaías 9, versículos 6 e 7, onde aparecem os nomes do Senhor Jesus, né? Então diz assim, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, fala novamente do governo, né? Ele viria para estabelecer o trono de Davi. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós vemos essa profecia em dois evangelhos, Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33 diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então, essas profecias totalmente ligadas ao Senhor Jesus. Isaías, ele faz várias profecias, nós vamos lê-las, mas a grande maioria dos cumprimentos dessas profecias está em Lucas 1 e Lucas 2. Né? Nós vamos perceber isso, vou repetir várias vezes alguns versículos. Tá? Isaías 16, versículos 4 e 5. Habitem entre si os desterrados de Moabe, sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Lucas 1, 31 a 33. Eis que conceberá, dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, fazendo referência a quando o rei ruim cair, né? Então o rei benigno, né, estaria ali exercendo o seu trabalho. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Isaías 42, versículos de 1 a 16, é longo e vai falar a respeito de que Jesus é a revelação para os gentios. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito aos gentios, direito de salvação, ou o privilégio da salvação. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus não fez escândalo, ele foi calmo, apenas bradou 2 vezes: está consumado e tenho sede. Ele esmagará a cana quebrada, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, e nela está o Espírito, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guiarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha, Jesus, o Senhor Deus falando a respeito de Jesus, a cana quebrada, a cana que fumega, ou seja, o sofrimento dele, e fala que eu tomarei pela mão e te guardarei e te farei mediador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terra do mar e os seus moradores, falando além do mar, né? A América que não tinha sido descoberta. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. O período interbíblico. Mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei
e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Como mostra a misericórdia do Senhor. Lucas 2, 32. Luz para revelação aos gentios, os cegos, né? Ele guiaria os cegos. E para a glória do teu povo Israel. Isaías 60, de 1 a 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Mais uma vez, Lucas 2:32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Isaías 62, 1 e 2. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a tua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Mais uma vez fala de luz, resplandecer. Lucas 2:32. Luz de revelação aos gentios, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Agora o profeta Jeremias. Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. A profecia sobre a matança das crianças. Raquel, a amada de Jacó. Mateus 2, 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo pelo qual com precisão lhe informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque já não existem. Literalmente o texto falava da matança que Herodes promoveu. Jeremias 31, versículo 22. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá e requestará um homem. Nós vemos esse cumprimento em Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela se foi gerado é do Espírito Santo. Ele imaginava ser ela infiel, né? E ela requereu o marido, né? Porque senão seria apedrejada, era uma virgem, né? Que grávida. Então mostra o cumprimento desta profecia. Em Lucas 1:35, respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O consolo tanto para Maria quanto para José. Nós vimos Jeremias no capítulo 31. Ezequiel agora, Ezequiel 21, versículos 26 a 27. Assim diz o Senhor Deus: Tira o diadema e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína, as ruínas a reduzirei. E ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele a darei.
falando a respeito do trono do Senhor Jesus, né? O soberbo Herodes será retirado e ali será exaltado aquele que foi humilde e obediente até a morte e morte de cruz. Lucas 1, 52. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Isso no cântico, né? Lucas 1 mostra o cântico de Zacarias. Daniel 2, 44 a 45. Mas nos dias destes reis, o Senhor do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que no monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Quando ele fala da estátua, né, dos reinos de barro, reinos de bronze, prata, ouro e a destruição feita pelo Senhor Jesus. Lucas 1, 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E encerrando, Daniel, capítulo 7, versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Lucas 1:33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nós vimos, né, com tanta ênfase a respeito do reinado, novamente do reinado do Senhor Jesus. Mas por que os profetas falaram isso? Porque os descendentes, tanto de Salomão quanto os reis de Israel, da nação chamada Israel, eram desobedientes, eram homens maus, exceto alguns, Josias, né, Ezequias e outros que foram reis espirituais também. Mas fala do reinado dos ímpios e do reinado eterno de Jesus. Reconhecemos a tua soberania, majestade e reinado, Senhor. Agradecemos por estarmos dentro deste reino bendito que o Senhor nos chamou para entrar. Agradecemos porque somos súditos de um rei amoroso, de um rei que se tornou humilde na cruz do Calvário para ser exaltado pelo próprio Deus Pai e assim nos dá a vida eterna. Agradecemos a Deus porque o Natal nos aponta o teu reinado eterno, a tua soberania e este soberano amor por nós. Que possamos, ó Deus, retribuir o teu amor, adorando-te, Senhor, em espírito e em verdade, e falando da tua verdade a todos aqueles que estão em trevas e precisam da luz do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as palavras de cada filho teu que já as conhece e as ama, e eles possam, ó Deus bendito, divulgar o Santo Evangelho. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, no dia da manhã, para estudarmos as profecias de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, nos profetas chamados de menores, que na verdade é porque o número de capítulos é um número menor do que dos profetas que vimos hoje. Abraço.